A Bíblia que ninguém quer pregar. As passagens que eu vou passando aqui junto com vocês, com certeza vocês nunca viram e nunca verão numa pregação. Isso aí com certeza. Mas primeiro vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Malaquias 3:6. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Está dizendo que Deus não muda. Aquelas pregações que vocês estão acostumados a ouvir. Que Deus foi adiante do povo no deserto numa coluna de nuvem. À noite, numa coluna de nuvem de dia, numa coluna de fogo à noite. Aquele Deus que fez aqueles milagres extraordinários, ele ainda é o mesmo hoje. Tá, então tá bom. Ele é o mesmo. Tiago 1,17. Tiago 1,17. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Mais uma vez está dizendo que Deus não muda. Hebreus 13:8. Vamos deixar bem claro que Deus não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Na doutrina da Trindade, Jesus e Deus é a mesma coisa, então Deus não muda. E Deus era, é e sempre será o mesmo. Ok? Sempre será o mesmo. Então vamos aqui ver algumas passagens que você nunca vai ver na sua igreja. Você sabe por quê? Você achou que na sua igreja eles falavam a verdade? Não, meu amiguinho. Lá tá tudo planejado e combinado segundo interesses de uma demanda comercial. Tá bom? Vai pensar que lá eles estão falando a verdade e que eles estão preocupados com o evangelho. Nada disso. A prova vai ser hoje. Hoje você vai ver que tem muita coisa que você não sabia que você vai saber agora. Deus é a favor da escravidão? Vamos ver. Vamos ver se Deus é a favor da escravidão. Você sabia que na época da escravidão no Brasil os protestantes, se não apoiaram, ou pelo menos foram omissos? Mas eles estavam certos, pô. O manual de regra de fé deles, apoiaram eles nisso. Você não sabia, não? Apoiaram eles nisso. Vamos dar uma olhadinha aqui. São estas as leis que você proclamará ao povo. Deus falando para Moisés. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, o solteiro receberá a liberdade, mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor. Somente o homem sairá livre. Praticamente uma pegadinha para manter a pessoa ali pro resto da vida. Quem é que vai abandonar sua família, seus filhos e sua esposa? Se, porém, o escravo declarar: eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante o juiz. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. É o que eu falei. Pode piorar, tá? Êxodo 21, 20, 21. Se alguém ferir seu escravo ou escrava com um pedaço de pau e como resultado o escravo morrer, será punido. Mas, se o escravo sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido, visto que é sua propriedade. Escravo é propriedade, que o termo é escravo. Então, Deus está falando para Moisés. Olha só, o camarada pode espancar o escravo dele, só não mata. Esse é o Deus da Bíblia. Pode piorar? Na Bíblia sempre pode piorar. Vamos lá em Números 31. Números 31. Moisés, sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram para recebê-los fora do acampamento. Estavam voltando da guerra. Estavam voltando de uma guerra. Agora, matem todos os meninos e matem também todas as mulheres que se deitaram com o homem.
mas poupem todas as meninas virgens. Estranho. Só quer as mulheres virgens, as moças virgens? Por que será que ele só quer as moças virgens, hein? Pode ser escravidão sexual? Sei, será? Os despojos que restaram da presa da tomada pelos soldados foram 675 mil ovelhas, 72 mil cabeças de gado, 61 mil jumentos e 32 mil mulheres virgens. Mulheres eram tratadas como coisas, como despojos de guerra. Mulheres virgens, tinha que ser virgem. Por quê? Porque tinham que se lambuzar, né? Era o prêmio de guerra dos soldados, né? Era o prêmio. Pode piorar? Sempre pode piorar. Juízes 21, 11 ao 23. É isto o que vocês deverão fazer, disseram. Matem todos os homens, contexto de guerra também. Matem todos os homens e todas as mulheres que não forem virgens. Eles tinham uma preferência por virgens. Esses soldados eram um soldado meio tarado, né? Tinham preferências por virgens. Matem todos os homens e todas as mulheres que não forem virgens. No meio de todo o povo que viviam em Jabes de Gileade, encontraram 400 moças virgens e as levaram para o acampamento em Siló, em Canaã. Depois a comunidade toda enviou uma oferta de comunhão aos benjamitas que estavam na rocha de Rimão. Os benjamitas voltaram naquela ocasião e receberam as mulheres de Jabes de Gileade que tinham sido poupadas, mas não havia mulheres suficientes para todos eles. 400 mulheres virgens ainda não eram suficientes, não tinha suficiente para todos eles não. Aí olha o que eles vão fazer. Respaldados por esse Deus da Bíblia, tá? O povo pranteou Benjamim, pois o Senhor tinha aberto uma lacuna nas tribos de Israel. E os líderes da comunidade disseram: mortas as mulheres de Benjamim, como conseguiremos mulheres para os homens que restaram? Olha só. Eles tinham que conseguir mulheres para os homens. Os benjamitas sobreviventes precisam ter herdeiros para que uma tribo de Israel não seja destruída. Mas a mulher não era conseguida de forma que ela que escolheria, não. Ela não tinha liberdade para escolher, não. Ela era tomada e era virgem. Não podemos dar-lhes nossas filhas em casamento, pois nós, israelitas, fizemos esse juramento. Não, a deles não, claro. A deles não, sempre a dos outros. Sempre a dos outros. Porque eles fizeram um juramento. Juramento bem conveniente, né? Como escravas sexuais, as dos outros. As minhas filhas não podem ser escravas sexuais. Né? Maldito seja todo aquele que der a mulher a um benjamita. Há, porém, a festa anual do Senhor em Siló, ao norte de Israel, a leste da estrada que vai de Betel a Siquém, e ao sul de Lebona. Então mandaram para lá os benjamitas, dizendo: vão, escondam-se nas vinhas e fiquem observando. Quando as moças de Siló forem para as danças, saiam correndo das vinhas e cada um de vocês apodere-se de uma das moças de Siló e vá para a terra de Benjamim. Quando os pais ou irmãos delas se queixarem a nós, diremos: tenham misericórdia deles, pois não conseguimos mulheres para eles durante a guerra. Mas as filhas deles eles não querem dar não, em casamento não, né? Tem que ser sempre a dos outros. E vocês são inocentes, visto que não lhes deram suas filhas. Foi o que os benjamitas fizeram. Quando as moças estavam dançando, cada um tomou uma para fazer dela sua mulher. Tomou. Isso é estupro. Isso é escravidão sexual. Tem crente que passa pano pra isso aqui, tá? Tem crente que ainda ele vai arrumar uma explicação teológica para isso. Depois voltaram para sua herança, reconstruíram as cidades e se estabeleceram nelas. Você nunca vai ver uma pregação honesta em cima dessa passagem, tá? Sempre vão passar pano pra essa coisa horrível, essa coisa nojenta. Pode piorar? Pode. Você sabia que seu Deus da Bíblia ele é a favor do estupro? Lembre-se que a gente leu no início. Ele não muda. Deuteronômio 22, 23.
Deuteronômio 22, 23. Se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, levem. Se encontrar aqui é um eufemismo, tá bom? É ele pegar ela e ter relações sexuais com ela sem consentimento. Aqui a gente tá aqui para dar nome aos bois. E se deitar com ela, leve os dois à porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte. A moça, porque estava na cidade, quer dizer, a culpa é da mulher que estava na cidade e não gritou por socorro. Aqui já matou a interpretação de que aqui foi concedido. Foi uma relação consensual. Porque ela não gritou por socorro, significa que foi contra a vontade dela. Tá bom? Ficou bem claro, né? A mulher, porque estava na cidade, ela é culpada. E porque não gritou por socorro. Quer dizer, é porque ela não gritou. Aí o estuprador vem e bota uma faca na sua barriga, não grita. Não, ela tem que gritar para morrer. Aí Deus perdoa. Depois dela morta, Deus perdoa. É o Deus da tua Bíblia, tá? Ele não muda. E o homem, porque desonrou a mulher do outro homem. Eliminem o mal do meio de vocês. Você não vai ver pregação sobre essa passagem não, tá bom? Não de forma honesta, como eu estou mostrando aqui. Se contudo um homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a forçar, estupro, somente o homem morrerá. Não façam nada à moça, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. Este caso é semelhante ao daquele que ataca e mata o seu próximo, pois o homem encontrou a moça virgem no campo e ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia socorrê-la. Se ela gritar, tá tudo ok, ela gritou, entendeu? Aí o cara foi e matou ela, porque ela gritou, óbvio, estuprador, mas ela foi salva. Mesmo morta, ela foi salva. Ela tinha que gritar, se ela não gritasse, ela morria do mesmo jeito. Então ela tá ferrada. As mulheres israelitas, você sabe, estavam ferradas. Se grita, o estuprador mata. Se não grita, Deus manda matar. Estão ferrados. Se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento, pode piorar, tá? E a violentar, estupro, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata e terá que casar-se com a moça, pois a violentou. Jamais poderá divorciar-se dela. Você entendeu? Aqui Deus está falando o seguinte, por intermédio de Moisés. A mulher vai ser obrigada a casar com o próprio estuprador e não pode se separar dele. Entendeu? Esse é o Deus da tua Bíblia. Eles não pregam isso. Pode piorar? Pode piorar. Isaías 13. Isaías 13, 3 ao 6. Eu mesmo ordenei aos meus santos para executarem a minha ira. Olha que Deus maravilhoso. Já convoquei os meus guerreiros, os que se regozijam com o meu triunfo. Escutem, há um barulho nos montes como o de uma grande multidão. Escutem, eles vão dizer que isso aqui é sentido figurado. É uma gritaria entre os reinos, como nações, formando uma imensa multidão. O Senhor dos Exércitos. Você vê algum crente gritando na igreja, Senhor dos Exércitos? É o Senhor dos Exércitos? Lembra dessa passagem. Está reunindo o exército para a guerra. Ele vem de terras distantes, lá dos confins dos céus, o Senhor e as armas da sua ira, para destruírem todo o país. Chorem, pois o dia do Senhor está perto. Virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Ficou claro, né? Que Deus está reunindo um exército para vir destruir as nações que ele não gosta. Ficou bem claro isso, né? Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, dia de ira e grande furor, para devastar a terra e para destruir os seus pecadores. Deus misericordioso, Deus não muda. Agora vamos mais aqui. Pode piorar, tá? Todo o que for capturado nessa guerra, essa guerra santa, guerra do Estado Islâmico, será transpassado. Todos aqueles que forem apanhados cairão à espada. Não é para poupar ninguém, meu.
Isso aqui é as Waffen-SS da Bíblia. Você se lembra da Segunda Guerra Mundial? A elite do exército nazista? As Waffen-SS ficaram famosas porque elas não faziam prisioneiro. Elas não faziam prisioneiro, né? E você vê ali na Ucrânia, por ali pela Kiev, quando eles passaram por ali, vinha uma divisão atrás só matando as pessoas. Só com essa função de matar. Eles não faziam prisioneiros. A ex-União Soviética que o diga. Então aqui é as Waffen-SS da época da Bíblia. É o povo de Deus. Cairão a espada. Seus bebês... Olha como esse Deus é amoroso. Seus bebês serão despedaçados diante dos seus olhos. Suas casas serão saqueadas e suas mulheres violentadas. Olha, isso aqui, como você leu lá em cima, é uma guerra que está vindo em nome do Senhor dos Exércitos. Aí olha o que ele está falando que os soldados deles vão fazer. Vão matar recém-nascidos e despedaçá-los. Em algumas versões diz esquartejá-los. Isso aqui é de dar inveja a qualquer campo de extermínio nazista. Suas casas serão saqueadas e suas mulheres violentadas. Tá bom pra você? Pode piorar? Pode piorar. Pode. Segundo Samuel. Você não vai ver essas pregações na sua igreja não, tá? Segundo Samuel 21. Você sabia que o seu Deus, ele é a favor de sacrifícios humanos da fertilidade? Que isso não, isso aí era uma prática das nações pagãs daquela época. Deus era diferente. É mesmo? Vamos ver se ele era diferente. 2 Samuel 21. Durante o reinado de Davi houve uma fome que durou 3 anos. Uma fome. Naquela época os povos antigos atribuíam a fome a algum pecado, a ira de algum deus. Isso era comum na antiguidade, você achando que a sua religião ela era diferente das religiões pagãs da época. Davi consultou o Senhor, que ele disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso preparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Você está entendendo o texto? Ele está dizendo que eles estão sofrendo por causa da fome, por causa de uma maldição, por causa da família de Saul. Então eles querem sacrificar 7 descendentes de Saul. Eu os entregarei a vocês, Davi dizendo. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul. Tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor.
Os 7 foram mortos ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita de cevada. Isso aqui é um sacrifício pagão. Eu vou repetir. Isso aqui é um sacrifício pagão. Nos primeiros dias da colheita de cevada. Teve uma época certa para sacrificar esses 7 descendentes de Saul. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, e em Zela, na terra de Benjamim. E fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Davi. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Depois do sacrifício dos 7 descendentes de Saul, na época da colheita de cevada, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Só depois dos sacrifícios. O seu Deus aceitava sacrifícios humanos pagãos da fertilidade da terra. Ah, você não sabia disso não? Tô achando que teu Deus era diferente dos outros, né? É isso que falam na igreja pra você, né? 1 Samuel 15, 1 ao 3. Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Agora vão e ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição de tudo que lhe pertence. Não poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Seu Deus não poupava nem recém-nascido, nem crianças e nem recém-nascidos. Já te falaram sobre esse Deus da Bíblia que você não conhecia? Ah, não falaram não? Tem bem mais coisas sobre ele aqui. Coisas bem incoerentes e desagradáveis. Tem muito mais coisas dele aqui. Só que você nunca vai ouvir esses versículos sendo ensinados e pregados na sua denominação, tá bom?